E Thaisa, eu fiquei sabendo que você chegou a estagiar na área da defensoria. Como que foi esse processo? Estagiar na defensoria para mim foi perfeito. Quando eu iniciei lá, eu iniciei na área de execução penal Uhum. e me abriu muito, muito a mente. Você ficou por quanto tempo lá, mais ou menos? Na defensoria eu fiquei por um ano e meio, eh, e aí eu saí por conta de outro trabalho que, para mim na época compensava mais, mas eu também continuei na área, que eu Uhum. fui para o fórum e fui para a área criminal, então era uma área que eu também gostava. E a defensoria ela me abriu não só a mente, mas ela me trouxe muito conhecimento, conhecimento prático, o conhecimento do direito penal na prática, e aqui a gente já está falando da fase de execução, né, que são os presos e lidar com a situação carcerária no Brasil, você passar a ver isso de perto, essa visão, essa possibilidade de conhecer e não só de ouvir falar. Uhum. Então, para mim foi enriquecedor e foi a minha melhor experiência dentro da área do direito durante a graduação. E depois que você entrou no fórum também, como que foi lidar? No fórum eu também trabalhava na área criminal, eh, trabalhava com os processos digitais. Também foi de grande importância e relevância. Eu eu precisei lidar e conheci muitos casos impactantes, Uhum. desde casos de repercussão geral até os casos mais simples, mas que que a partir do momento que você está ali na sua mão, você olha e fala: Nossa, não acredito que isso aconteceu. Eu acho que talvez isso tenha me trazido essa parte de um pouco eh, não frieza no sentido de ser frio, mas de conseguir lidar com as circunstâncias e com Casos as mais coisas pesados difíceis. e situações mais Exatamente. difíceis que precisava Sim, ser lidado. sim. E todos esses tipos de estágios que você teve foi dentro da faculdade, ainda Foi quando estava estudando. sim, sim. Perfeito, maravilha. Você falou pra mim que começou a trabalhar dentro da área do direito depois da pandemia, né? Creio eu que você conseguiu observar muitos aspectos, principalmente pós-pandemia, que afetaram também o direito. Como que você conseguiu lidar com esses processos? E o que que você acabou percebendo também que modificou? Você era uma Thaisa na época da faculdade, depois que você saiu, principalmente nesse cenário pandêmico. O que que você conseguiu observar que teve de mudança dentro da área do direito, assim, que talvez tenha te pegado, assim, a questionar muitas questões, ou também refletido um pouco mais sobre essas questões? Comenta um pouco pra mim esse cenário pós-pandêmico que você observou dentro da área do direito. Olha, dentro desse cenário, Uhum. numa pós-pandemia, houve muitas melhorias. E isso de fato, assim, não falando, né, da lei em si, mas da forma que nós podemos trabalhar. Então, com certeza, a pandemia, eu acredito que não só Uhum. para o direito, mas para outras profissões, a gente poder trabalhar home office, a parte dos processos se tornarem digitais. Uhum. Então, isso facilitou muito, facilitou o processo para todo mundo. Você não precisar ter que ir ao fórum todos os dias e estar lá, no escritório, e protocolar peça, ou então assim, eh, a tecnologia, foi, de certa forma, bem favorável Uma grande e aliada também. com certeza. Então isso facilitou muito o trabalho de modo geral. Uhum. Mas um dos aspectos ruins dentro do direito foi a saturação. O mercado está um mercado saturado, então a concorrência tá gigantesca. Então a gente vai fazendo aquilo que a gente pode, Uhum. né? Dentro do que o código de ética permite.
dentro do que a gente pode fazer, e não só pela, pelo mercado que está saturado, Uhum, mas pelas próprias pessoas que depende ali de um advogado, que depende de uma defensoria pública, que tem alguma questão judicial que precisa resolver. A questão financeira das pessoas mudou muito. uhum, Então, aquela pessoa que às vezes tinha um dinheirinho e que ela poderia ali pegar e falar assim, não, vou pagar esse advogado, vou pegar um advogado particular, vou resolver essa situação. Ele teve que pegar esse dinheiro e usar para outra coisa e falar, não, agora eu vou precisar da defensoria. uhum, Infelizmente, eu não posso usar para isso. Então, esse declínio financeiro pós-pandêmico foi algo que afetou demais, principalmente a área da advocacia, e eu acredito uhum, que outras áreas também, mas das pessoas não passarem a não ter condições, né, de poder ter o acesso, e eu digo que é um acesso à justiça. Mesmo que você fale assim, nossa, mas eu estou pagando por isso, mas não deixa de ser um acesso à justiça. E uhum. você não poder pagar por isso, você não, você é como se o seu direito tivesse, né, sendo obstruído de certa forma, né? Uhum. É. E o que que você observa que o profissional em direito ele tem que fazer para conseguir se destacar e não ser um mais ali dentro da ninhada? Porque a gente fala que o mercado está muito saturado. Você observa muitos lados positivos, estão vindo muitos profissionais bons, ao mesmo tempo também estão vindo muitos profissionais considerados ruins. Mas o que que você vê que é necessário de posicionamento assim para trazer um diferencial, principalmente para exercer nessa área? Olha, primeiramente, criança. Eu Uhum, acredito que a partir do momento que você é honesto com aquela pessoa que te procura, você passa uma confiança para ela, é, você passa a fidelizar aquele, né? Porque se você aquele seu cliente, ele não é só mais um, uhum, né? É, se ele vem com um problema para você, você resolve o problema dele. Se ele tiver outro problema, ele vai te procurar. uhum. E se ele conhece alguém que precisa de alguma coisa, olha, essa pessoa aqui é da minha confiança. E ela, não, ela pode resolver o seu problema. Exato. Então, a advocacia é muito isso. Igual você ir ao médico, né? Você não vai em qualquer médico. Você não pega um catálogo e fala, ah, vou Unidunité, vou nesse daqui. Uhum, Não, né? Você fala assim, vou pesquisar o profissional. Nossa, aí você pergunta, você tem alguém para me indicar? Aí você pergunta pro seu amigo, conhece tal médico? Né? E a mesma coisa dentro da advocacia, né? É indicação. E é essa relação além, né? Além da confiança com o cliente, com as outras pessoas. Então, quando você consegue ter esse laço, uhum. as coisas elas passam a engrenar, passam a serem É, melhores. é muito mais do que lidar com casos só por serem casos, Sim, mas de tratar pelo lado principalmente também humano, né, da coisa. sim, sim, De vamos assim dizer, de fidelizar aquele cliente por conta do seu trabalho, por conta do seu profissionalismo, de mostrar realmente todo o seu potencial naquele caso, não lidar somente como mais um número, né? Não lidar principalmente só pelo número financeiro, talvez até da coisa, mas de tratar de forma individual, né? E ao mesmo tempo também respeitar todas as questões e tudo mais. Acho que isso é o principal ali no profissional que vai exercer, né? sim, sim, com certeza. E, por exemplo, o direito de família, né? Você Uhum, pega aí um caso de direito de família, um divórcio, uma ação de tela, uma ação de testamento, de bens, você tem que ser psicólogo também. Eu brinco, eu falo assim, além de advogado, você tem que ser psicólogo, porque são questões que você precisa saber lidar. E são questões, são difíceis. porque é um lado muito pessoal da pessoa também. Exatamente. Quando envolve o menor,
envolve o filho, Uhum. questão de guarda, questão de pensão, então, de pais ausentes, daquele genitor que ele não paga a pensão do filho, e tudo isso que assim que a gente vê, né? O pai que não paga a pensão, que não cuida da criança e que acha que ainda tá fazendo muito, né? E a gente tem bastante disso, então, a partir do momento que você dá de cara com uma mãe, Uhum. com o seu filho ali, as 1, 2, 3 filhos, e nesse tipo de situação, e aí você vê um pai que não é pai, assim, é uma situação muito desgastante. Eu imagino. Porque envolve o emocional, não o emocional de uma pessoa, mas de várias, né? E a partir do momento que envolve uma criança, né? Uhum. é, as coisas vão ficando pesadas, né? Então você tem que ser um psicólogo junto ali também, mas as coisas dão certo. Perfeito. Maravilhoso.